E no meio da confusão do corte do Pedro da lista dos relacionados, o jogador garantiu que pediu para sair. Flamengo desiste de negociação e presidente BAP faz um balanço dos primeiros 6 meses e explica por que não contratou o Mickey Johnston. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã deste sabadão, até que enfim, hoje é dia de Mengão. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso e ajuda muito no nosso trabalho. Queria pedir para você se inscrever no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar muito no nosso trabalho, vai ajudar muito em nosso crescimento e como eu sempre digo, gente, é muito importante para nós. Não é inscrito, se inscreve, já é inscrito, deixa aí o seu like. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre as mudanças que vai ter no Maracanã. Hoje o Flamengo volta a jogar contra o São Paulo. Se não me engano, o último jogo do Flamengo no Maracanã foi contra o Fortaleza, lá no dia 1º de junho. Então, ó, bastante tempo que o Flamengo não joga no Maracanã, mais ou menos aí 1 mês e meio longe de casa. E algumas mudanças aconteceram de lá para cá. Primeiro, foi plantado ali um gramado de inverno. Além da grama de inverno, também teve mudança na iluminação. A partir de agora, a iluminação do Maracanã vai ser de LED, né? Como é nos estádios mais modernos aí do mundo. Agora também o Maracanã conta com uma iluminação de LED. Tanto o consórcio Maracanã, como o Flamengo, como todo mundo aproveitou esse tempo que o Maracanã ficou fechado para plantar uma nova grama e também fazer ali a iluminação de LED. Bom, vamos mudar de assunto porque ontem o presidente BAP ele deu uma entrevista para a Flamengo TV para fazer um balanço desses primeiros 6 meses, uma entrevista muito bem comandada pela Dani e pelo João, porque apesar de ser uma entrevista com o presidente do clube na TV do clube, a Dani e o João tocaram ali em assuntos sensíveis, como por exemplo a desistência do Flamengo na contratação do Mickey Johnston. Falaram assim bastante coisa, qual é o perfil que o Flamengo pretende contratar para frente. Vou falar primeiro da desistência. O presidente BAP disse que desistiu da contratação do Mickey Johnston, por quê? Apesar de desde 2022 o jogador não ter uma lesão, o jogador ele joga apenas 1.800 minutos por ano. E o Flamengo precisa de jogador que vá aguentar jogar pelo menos 4.000 minutos por ano. Ele falou, cara, o jogador joga 1.800, ele já jogou 900 minutos esse ano, e aí o que acontece é o seguinte, ele só tem mais 900 minutos, mas teoricamente a gente tem mais 2.000 minutos até o final do ano aí, então a gente precisa de um jogador com mais resistências físicas. Ele disse que o staff, o trabalho ali do scout é ver justamente isso, quanto que o jogador aguenta, quanto tempo que ele aguenta jogar e quais são as melhores valências e as melhores polivalências dos jogadores. Ele falou que o perfil de contratação do Flamengo para o Flamengo comprar jogador agora é na idade ali de 23 anos, para pagar pelo jogador. Passando disso, ali 23, 24 anos, porque consegue negociar mais na frente, com 30 anos, por exemplo, como foi o Danilo e o Jorginho, ele falou que o Flamengo só contrata jogador assim, jogador vindo de graça. Se não vier de graça, ele não contrata. Pagando passe, ele não contrata, porque na ideia do presidente BAP, você perde no repasse. Você não consegue vender esse jogador depois e aí você vai ficar com aquele jogador ali que talvez vai estar fazendo o último contrato da vida dele. Ele disse, Jorginho e Danilo vieram de graça. E porque vieram de graça, o Flamengo consegue pagar a eles, jogador de primeira prateleira do futebol mundial, você consegue pagar a ele um bom salário para que ele venha jogar aqui. Mas o Flamengo não pagou pelo passe dos atletas. Foi o que disse
o presidente BAP. Bom, falar agora sobre a situação do Vitor Hugo, porque o Flamengo desistiu do modelo que tinha negociado com o Famalicão a negociação, a saída, né, do Vitor Hugo. O Vitor Hugo que voltou da Turquia, ele chegou no Flamengo de volta e está ali à disposição, porém o jogador já está para sair. E o que aconteceu foi o seguinte, o Flamengo já tinha acertado a ida do Vitor Hugo para o Famalicão, o jogador iria de graça para a equipe portuguesa, porém o Flamengo ficaria com 50% do passe do atleta e o Famalicão de Portugal ficaria com mais de 50% do passe do atleta. O que aconteceu foi o seguinte, o presidente BAP vetou a saída do jogador nesses moldes. O que pode estar acontecendo agora é o Vitor Hugo ir para o Famalicão, porém não 50-50, e sim emprestado com o passe pré-fixado. É basicamente isso aí que o Flamengo já pensa de uma negociação entre Vitor Hugo e Famalicão, a ver aí o que vai acontecer pela frente. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora da situação do Pedro, porque, cara, que confusão envolvendo Pedro, Flamengo, Felipe Luiz e Boto e outros jogadores, porque depois da notícia que saiu ontem à tarde que o Pedro foi cortado, foram aparecendo vários bastidores, foram aparecendo várias coisas. E aí o que acontece é o seguinte, um dos bastidores, quando você para ouvir o Pedro, você ouve uma versão diferente do que quando você só ouve a história. Preste atenção. Na quarta-feira passada, teve um treino coletivo ali, um treino. E aí o Pedro, ele ficou de fora de um desses treinos, de um desses times. Vai fazendo os times e tal. O Pedro, ele ficou de fora de um desses times. Pedro alega que ele pediu para sair. Ele chegou para um dos auxiliares do Felipe Luiz e falou, olha, a minha perna está pesada e eu vou sair, eu vou para a fisioterapia. E ele saiu e foi para a fisioterapia. Isso é o que o Pedro alega, que ele pediu para sair do treino, e foi fazer fisioterapia. Segundo as pessoas que falam pelo Pedro, ele saiu, foi para fisioterapia, isso era mais ou menos umas 10h50 da manhã e ficou até 1h da tarde. Outras pessoas dizem que ele não pediu para sair, que ele simplesmente meteu o louco e saiu, e isso teria irritado e incomodado o técnico Felipe Luiz, bem como parte da sua comissão técnica. A informação dá conta que até alguns jogadores estão incomodados com a postura do Pedro nos treinos. Eu vou dizer um negócio, gente, preste atenção. Roupa suja a gente se lava em casa. Então eu acho que depois do jogo de hoje, Felipe Luiz tem que chamar o Pedro, chamar o grupo e resolver isso. Ô Pedro, preste atenção, vou falar com você agora. Você é pago e muito bem pago para treinar e jogar. Então se dedica, cara. Você pode estar insatisfeito, pô, eu tô insatisfeito, eu não tô feliz, o Boto vazou um print do Boto falando de mim, eu não tô jogando. Você tem todo o direito do mundo de estar insatisfeito. Agora, o que você não tem direito é de ficar fazendo corpo mole. Aí você não tem direito, porque o Flamengo é maior do que você. O Flamengo é maior do que o Felipe Luiz. O Flamengo é maior do que o Boto. O Flamengo tem que estar acima disso tudo. E aí eu vou dizer para o outro lado agora, Felipe Luiz, você como técnico, você como treinador, você também é pago para gerir esse tipo de coisa. Você é pago para resolver esse tipo de problema também. Então, eu sei que tem jogador do elenco que está incomodado com a postura do Pedro, e eu sei que o Pedro está incomodado com a postura do Felipe Luiz, com a postura da diretoria e tal, e tal, e tal. Cara, reúne, conversa, se fecha, porque é importante o grupo estar fechado, e vambora, seguir em frente. Vamos seguir em frente. Já tem jogo hoje, depois quarta tem jogo, depois semana que vem tem Fluminense. Tem muita coisa aí pela frente que o Flamengo precisa jogar e que o Flamengo precisa estar bem, que o Flamengo precisa estar fechado. O interesse de vocês, a vaidade de todos vocês é menor, muito menor do que o Flamengo e não pode atrapalhar o Flamengo. Então, Pedro, bota a sua cabeça no lugar. Felipe Luiz, gere essa crise, resolve esse problema
e vambora que a gente precisa seguir. Por falar em precisar seguir, hoje tem Flamengo e São Paulo no Maracanã. O Flamengo tem apenas um desfalque, que é, infelizmente, o Eric Pulgar, que precisou passar por uma cirurgia no quinto metatarso, e agora o Pedro, 2 desfalques na verdade, que foi cortado da lista dos relacionados. Os demais jogadores estão todos à disposição do técnico Felipe Luiz. Já pelo lado do São Paulo, tem um desfalque importante. Lucas Moura, ele segue ali o cronograma físico e não vai ser relacionado. Ele está se recuperando de uma lesão que ele teve no joelho e por conta disso ele não vai ser relacionado para a partida de hoje contra o Flamengo no Maracanã. Torcer para que o Flamengo vença o jogo, é a estreia do lado de lá do técnico Hernan Crespo, do lado de cá, Felipe Luiz precisando vencer para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, você já sabe, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. E é nóis.